Mentes fortes discutem ideias, mentes discutem eventos, mentes fracas discutem pessoas. Silencie ou faça com que tuas palavras valham mais do que o silêncio. Temos 2 ouvidos e uma boca, então devemos ouvir mais do que falar. O homem conquista o mundo ao conquistar a si mesmo. Domine suas sensibilidades para que a vida te machuque o mínimo possível. Deves comer para viver, não viver para comer. Amarre o nó, se necessário. Se você conseguir uma boa esposa, se tornará feliz. Se conseguir uma ruim, se tornará um filósofo. Pessoas inteligentes aprendem com tudo e todos. Pessoas comuns aprendem com suas experiências. Pessoas estúpidas acham que já têm todas as respostas. Pessoas de mentalidade estreita culpam os outros. Pessoas comuns culpam a si mesmas. Os sábios veem toda a culpa como tolice. Faça o que acredita ser justo. O homem não é tanto preocupado com problemas reais quanto com suas ansiedades imaginárias sobre problemas reais. Em toda parte, o homem culpa a natureza e o destino, mas seu destino é principalmente o eco de seu caráter e paixão, seus erros e fraquezas. Não estrague o que você tem desejando o que não tem. Lembre-se de que o que você tem agora já foi algo que você apenas esperava. As circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. As palavras mais antigas e curtas, sim e não, são aquelas que exigem mais reflexão. Ninguém é realmente livre quando é escravo de suas paixões. Nunca desanime alguém que continua progredindo, não importa o quão devagar, mesmo que esse alguém seja você mesmo. Use seu tempo para melhorar a si mesmo por meio da leitura dos escritos de outros homens, para que você possa adquirir facilmente o que outros conquistaram com dificuldade. A realidade é criada pela mente. Podemos mudar nossa realidade mudando nossa mente. Só há um caminho para a felicidade, e é parar de se preocupar com coisas que estão além do poder de nossa vontade. Tenha cuidado com quem você se associa. É humano imitar os hábitos daqueles com quem interagimos, adotando inadvertidamente seus interesses, opiniões, valores e forma de interpretar eventos. Palavras falsas não são apenas más em si mesmas, mas infectam a alma com o mal. Satisfaça-se fazendo o bem e deixe os outros falarem de você como quiserem. Um homem nunca é tão grandioso como quando está de joelhos para ajudar uma criança. É mais rico quem está contente com o mínimo. A intenção é a riqueza da natureza. A humanidade é composta por 2 espécies de pessoas: as sábias, que sabem que são tolas, e os tolos, que pensam que são sábios. Os homens devem se esforçar para pensar muito e saber pouco. Se você não se interessa pelos assuntos do seu governo, então está condenado a viver sob o governo de tolos. Um homem sábio fala porque tem algo a dizer. Um tolo fala porque precisa dizer algo. Eu o considero mais corajoso aquele que supera seus desejos do que aquele que conquista seus inimigos, pois a vitória mais difícil é sobre si mesmo. Na velhice, todos nós lamentamos não ter matado a preguiça em nós mesmos. Nunca deseje agradar a multidão. O que os agradaria você não aprendeu, e o que você aprendeu está muito além de sua compreensão. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Aquele que ri de si mesmo nunca fica sem motivos para rir. Quando falamos coisas triviais, nós mesmos nos tornamos triviais, pois nossa atenção é tomada por trivialidades. Você se torna aquilo a que dá sua atenção. A necessidade é a mais forte das coisas, pois governa tudo. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que não têm mais nada possuem esperança ainda. Um tolo é conhecido por sua fala e um homem sábio pelo silêncio. Aquele que deseja mudar o mundo deve primeiro mudar a si mesmo. Na raiva, devemos nos abster tanto de falar quanto de agir. A melhor maneira de viver com honra neste mundo é ser o que fingimos ser. Não julgue sua grandeza pela sua sombra ao pôr do sol. Das mais profundas aspirações, frequentemente surgem os ódios mais mortais. Cuidado com a esterilidade de uma vida ocupada. Não persiga a felicidade, ela sempre está dentro de você. Um homem corajoso é aquele que não foge, mas permanece em seu posto e luta contra o inimigo.
A única verdadeira sabedoria está em saber que não se sabe nada. A felicidade não reside em posses ou ouro, a felicidade reside na alma. Na infância, seja modesto. Na juventude, moderado. Na idade adulta, justo. E na velhice, prudente. Desejando pouco, um homem pobre se torna rico. A falta de atividade destrói a boa condição de todo ser humano. Ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Não confie em todos os homens, mas confie nos homens de valor. O primeiro é tolo, o segundo é prudente. A pergunta certa geralmente é mais importante do que a resposta certa. A coragem é a primeira das qualidades humanas, pois é a qualidade que garante todas as outras. O que está ao nosso alcance fazer, também está ao nosso alcance não fazer. Não hesite em buscar a sabedoria quando jovem, nem desanime de buscá-la quando estiver velho, pois nenhuma idade é inadequada para a saúde da alma. A desgraça do sábio é melhor do que a prosperidade do tolo. A morte não nos afeta, pois enquanto existimos, a morte não está presente, e quando ela chega, nós deixamos de existir. O objetivo do sábio não é buscar o prazer, mas evitar a dor. Se você deseja fazer um homem feliz, não acrescente riquezas a ele, mas reduza seus desejos. A chave é manter companhia apenas com pessoas que o elevam, cuja presença traz à tona o seu melhor. Um navio não deve depender de uma única âncora, assim como a vida não deve depender de uma única esperança. Ninguém pisa no mesmo rio duas vezes, pois não é o mesmo rio, nem o mesmo homem. Não se case depois dos 40 anos, porque o casamento não é provido pela natureza. Uma pessoa confiante evita duas coisas na vida: fofocas vãs e conflitos triviais, optando, em vez disso, por cultivar a compreensão e promover a harmonia. Aqueles que almejam grandes feitos também devem suportar grandes sofrimentos. Não é tanto a ajuda de nossos amigos que nos ajuda, mas a confiança de que eles ajudarão. Um sentimento ruim é uma perturbação da mente, repugnante à razão e contrária à natureza. Quando igualada ao homem, a mulher se torna sua superior. Nossos pecados são mais facilmente lembrados do que nossas boas ações. O transgressor é mais infeliz do que aquele que foi injustiçado. Verdadeiros guerreiros não revelam seus corações, até que um machado abra seus peitos. Mesmo na bainha, a espada deve estar afiada, assim como a mente e o espírito. Dentro do corpo. Uma pessoa não deve concordar hoje com o que se arrependerá amanhã. Melhor lutar e cair, do que viver sem esperança. Você alcançará seu destino, mesmo que viaje lentamente. A vida não é um campo nivelado. A vida é colinas e montanhas, terras baixas e ravinas. A era é o resultado de deixar o medo governar suas ações. Melhor morrer com honra do que viver com vergonha. Nem toda nuvem que escurece o dia traz chuva quando a verdade e a justiça são diferentes do que é a lei. Melhor seguir a verdade e a justiça. Está tudo bem que você cometeu erros. A vida não veio com instruções. Apenas um covarde espera ser levado como um cordeiro do rebanho ou um raposa de uma armadilha. Ninguém é um tolo completo. Se sabe quando ficar em silêncio, assim como uma vela pode acender outra. Também a grandeza de espírito pode ser transferida entre os homens. Permanecer na solidão é privar-se desta centelha. Defenda-se com seu próprio julgamento e não pelo que os outros dizem. Quando uma batalha real começa, você sempre encontrará que não há homem mais valente. Onde os ouvidos de lobo estão, os dentes de lobo estão perto. Aquilo que começa mal provavelmente terá um final ruim. O homem corajoso lutará e vencerá, mesmo que sua lâmina seja cega. Muito ale, e o coração de um homem se abre para que todos vejam. Quanto mais pessoas ficam no caminho de dois corações que anseiam um pelo outro, mais quente queima a chama do amor. Tudo o que as pessoas precisam para se levantar contra a tirania é um líder corajoso o suficiente para pegar a bandeira. Há mais honra em acumular pouco a pouco do que em alcançar o céu e acabar de cara no chão. Quando os homens encontram inimigos na luta,
Um coração robusto é melhor do que uma espada afiada. Muitas vezes, não é o número que vence a vitória, mas aqueles que avançam com mais vigor. O tolo pensa que viverá para sempre se evitar a luta, mas a velhice não lhe concederá uma trégua, mesmo que as lanças o façam. Quando o medo lidera o caminho, o destino nunca é glorioso. Mesmo um homem silencioso será imediatamente respeitado, se ele disser a verdade, para se tornar um homem que comanda imediatamente respeito. Não tenha medo de ser criticado ou desgostado. Não tenha medo de se envolver em conflitos e defender o que é certo. O conflito honesto é sempre melhor do que a harmonia desonesta. Não se meta com o alhe se você for fraco. Uma cabeça clara é uma boa companhia. Beber é um amigo perigoso. Cuide de suas palavras, elas podem ser o catalisador de muitos problemas desnecessários. Você nunca sabe quem pode estar ouvindo suas divagações.